Meu nome é Fernanda Santos e preciso dividir com vocês o momento mais aterrorizante e ao mesmo tempo mais glorioso da minha existência. Durante uma década inteira, carreguei comigo um segredo que poderia destruir completamente a vida de alguém. Nunca imaginei que seria obrigada a usar essa informação, mas quando chegou a hora, ela se tornou minha única arma contra a maior injustiça que já presenciei. Vocês conseguem imaginar o desespero de uma mãe quando recebe uma intimação judicial dizendo que perdeu o direito sobre os próprios filhos? Que durante todos esses anos foi considerada uma criminosa por ter sequestrado suas crianças? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo em uma manhã qualquer de março, quando o carteiro tocou minha campainha e entregou um documento que mudaria tudo para sempre. Mas vamos começar pelo princípio, porque esta história tem camadas que vocês jamais conseguiriam imaginar. Em 2013, eu tinha 28 anos e acreditava sinceramente que havia encontrado o amor da minha vida. Roberto Ferreira era tudo que uma jovem mulher poderia desejar: charme, inteligência, aquele sorriso que derretia qualquer coração e uma capacidade impressionante de fazer promessas que soavam como verdades absolutas. Morávamos em um apartamento aconchegante no centro de Florianópolis, onde construímos nossos sonhos e planejamos nossa família. Gabriel nasceu em 2011, um menino de olhos azuis que herdou o sorriso do pai e minha determinação. Sofia chegou 2 anos depois, uma bonequinha que completou nossa felicidade de forma mágica. Pelo menos era isso que eu pensava na época. Roberto trabalhava como vendedor de seguros e sempre demonstrava muito entusiasmo com sua profissão. Chegava em casa contando histórias sobre clientes diferentes, negócios promissores e comissões que viriam nos próximos meses. Eu trabalhava como enfermeira no hospital regional, um emprego que me dava estabilidade e a certeza de que estava contribuindo para o sustento da nossa casa. Durante os primeiros anos do nosso casamento, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Roberto era um pai presente, brincava com Gabriel, ajudava com as mamadeiras da Sofia e sempre encontrava tempo para nossos momentos românticos. Fazíamos planos para o futuro, uma casa maior, viagens em família, talvez mais filhos quando as coisas se estabilizassem financeiramente. Mas havia sinais que eu escolhi ignorar, pequenos detalhes que agora fazem todo o sentido do mundo. Roberto recebia telefonemas estranhos em horários inapropriados e sempre saía de casa para atender. Dizia que eram clientes urgentes ou reuniões de última hora. Algumas vezes o via escondendo papéis quando eu chegava perto, mas quando questionava, ele sorria daquele jeito encantador e mudava de assunto com tanta habilidade que eu acabava esquecendo minhas suspeitas. As contas começaram a chegar com mais frequência e valores mais altos. Roberto explicava que era um momento difícil no mercado de seguros, que as vendas estavam em baixa por causa da crise econômica. Ofereci minha ajuda várias vezes, sugerindo que podíamos fazer uma planilha dos gastos ou procurar alternativas para economizar, mas ele sempre recusava, dizendo que um homem de verdade resolve os próprios problemas. Em janeiro de 2013, as coisas começaram a ficar realmente tensas. Roberto estava mais nervoso, dormia mal e havia perdido aquela alegria característica que me fez apaixonar por ele. Chegava em casa cada vez mais tarde, sempre com desculpas elaboradas sobre reuniões que se estenderam ou clientes que precisavam de atendimento especial. Eu estava começando a me preocupar seriamente com nossa situação financeira e com o comportamento dele. Uma noite, acordei no meio da madrugada e percebi que Roberto não estava ao meu lado. Procurei por toda a casa e o encontrei na cozinha, sentado à mesa com diversos papéis espalhados à sua frente. Quando me aproximei, ele rapidamente juntou tudo e disse que estava apenas organizando alguns contratos de trabalho. Mas consegui ver o suficiente para perceber que não eram documentos profissionais comuns. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos do nosso relacionamento. Roberto mal falava comigo. Passava horas ao telefone sussurrando conversas que eu não conseguia entender e demonstrava uma ansiedade que jamais havia presenciado nele. Tentei conversar várias vezes, oferecendo meu apoio para qualquer problema que estivesse enfrentando, mas ele insistia que estava tudo sob controle.
Foi em uma terça-feira gelada de fevereiro que tudo mudou definitivamente. Chegou do trabalho mais cedo que o normal, com uma expressão sombria que me assustou imediatamente. Gabriel estava brincando no chão da sala e Sofia dormia no meu colo quando ele se aproximou e disse que precisamos conversar urgentemente. Sentamos no sofá e ele segurou minhas mãos de uma forma que me fez perceber que algo muito grave estava acontecendo. Roberto me olhou nos olhos e disse que havia se metido em uma situação complicada, que algumas pessoas estavam cobrando dinheiro que ele não tinha condições de pagar naquele momento. Explicou que havia feito alguns investimentos ruins, apostas que não deram certo, e agora estava sendo pressionado por credores perigosos. Fiquei chocada com a revelação, mas minha primeira reação foi oferecer toda a ajuda possível. Sugeri que procurássemos um advogado, que conversássemos com nossa família, ou até mesmo que eu pedisse um empréstimo no banco usando meu nome. Mas Roberto balançou a cabeça e disse que a situação era mais grave do que eu imaginava, que essas pessoas não eram do tipo que negocia ou aceita parcelamentos. Ele então me contou que havia uma solução temporária para o problema. Precisava viajar para outro estado, onde tinha contatos que poderiam ajudá-lo a conseguir o dinheiro necessário para quitar as dívidas. Seria uma viagem rápida, no máximo 2 semanas, e depois disso tudo voltaria ao normal. Pediu que eu cuidasse das crianças e mantivesse a rotina da casa enquanto ele resolvia essa questão. Eu estava apavorada, mas confiava nele completamente. Afinal, ele era meu marido, o pai dos meus filhos, a pessoa que havia jurado me proteger e cuidar da nossa família. Concordei com o plano, mesmo sentindo um aperto no peito que me dizia que algo estava muito errado. Roberto prometeu que manteria contato diário e que voltaria assim que conseguisse resolver tudo. Na manhã seguinte, ele arrumou uma mala pequena com roupas para poucos dias e alguns documentos importantes. Despediu-se de Gabriel com um abraço longo demais. Beijou Sofia, que ainda dormia, e me abraçou na porta de casa. Disse que me amava, que tudo ficaria bem e que logo estaríamos juntos novamente, mais forte do que nunca. Assisti pela janela enquanto ele entrava no carro e desaparecia no final da rua. Era a última vez que veria Roberto Ferreira como meu marido, como o pai dos meus filhos, como o homem que eu amava incondicionalmente. Mas naquele momento, eu ainda acreditava que ele voltaria. Os primeiros dias foram difíceis, mas suportáveis. Mantive a rotina normal. Levava Gabriel para a creche, ia trabalhar no hospital, cuidava da Sofia e esperava ansiosamente pelas ligações do Roberto. Ele cumpriu a promessa inicial e telefonava toda noite, contando como estavam progredindo as negociações e reforçando que logo estaria de volta. Mas depois de uma semana, as ligações começaram a ficar mais espaçadas. Roberto dizia que estava em reuniões importantes e que não podia falar muito. Sua voz soava diferente, distante, como se ele estivesse em outro planeta. Quando questionava sobre detalhes da situação ou quando ele voltaria exatamente, sempre tinha respostas vagas e evasivas. No final da segunda semana, recebi a última ligação. Roberto disse que as coisas estavam mais complicadas do que esperava, que precisaria de mais alguns dias para resolver tudo definitivamente. Promete que logo estaria em casa e que eu não deveria me preocupar. Foi uma conversa rápida e quando tentei fazer mais perguntas, ele disse que precisa desligar porque estava atrasado para uma reunião importante. Depois disso, silêncio total. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e Roberto simplesmente desapareceu da nossa vida como se nunca tivesse existido. Tentei ligar para o celular dele centenas de vezes, mas sempre caía direto na caixa postal. Procurei nos hospitais, nas delegacias, até mesmo no necrotério, temendo que algo terrível tivesse acontecido. Gabriel começou a perguntar onde estava o papai, e eu não sabia o que responder. Inventava desculpas sobre viagens de trabalho que estavam demorando mais do que o previsto, mas uma criança pequena não entende essas explicações por muito tempo. Sofia ainda era bebê, então não percebia a ausência, mas Gabriel começou a demonstrar sinais de ansiedade e tristeza. Minha situação financeira rapidamente se tornou insustentável. O salário de enfermeira cobria as despesas básicas,
mas Roberto sempre havia sido responsável pela maior parte do orçamento familiar. Precisei cortar gastos drasticamente, pedir ajuda para minha mãe e até mesmo considerar a possibilidade de mudar para um apartamento menor. Foi quando tomei a decisão que mudaria tudo: procurar ajuda legal para conseguir pensão alimentícia. Mesmo sem saber onde Roberto estava, um advogado poderia entrar com uma ação judicial e tentar localizá-lo através dos órgãos competentes. Era minha única esperança de garantir o sustento dos meus filhos. No cartório de registro civil, enquanto a funcionária procurava documentos relacionados ao Roberto, ela fez uma descoberta que me deixou completamente sem reação. Havia um registro de óbito em nome dele, datado de poucos dias após seu desaparecimento. Segundo a certidão, Roberto Ferreira havia morrido em um acidente de carro em uma rodovia distante, e seu corpo havia sido cremado. Minha mente simplesmente não conseguia processar essa informação. Como era possível? Eu havia falado com ele por telefone dias após a data registrada na certidão. Como alguém pode estar morto oficialmente, mas continuar ligando para casa? A funcionária do cartório estava tão confusa quanto eu e sugeriu que procurasse um advogado especializado para investigar a situação. Naquela noite, sozinha no apartamento enquanto as crianças dormiam, analisei a certidão de óbito do meu marido centenas de vezes. Cada detalhe me parecia surreal. O local do suposto acidente, o horário, até mesmo o nome do médico que havia assinado o atestado. Tudo parecia oficial, mas eu sabia que era impossível porque havia falado com Roberto após aquela data. Foi então que uma possibilidade terrível começou a se formar na minha mente. E se Roberto havia forjado a própria morte? E se ele havia criado essa situação para escapar dos credores que tanto temia? Era uma ideia absurda, mas quanto mais pensava, mais sentido fazia. Explicaria o desaparecimento repentino, a falta de contato e principalmente porque ninguém conseguia encontrá-lo. Guardei aquela certidão como se fosse o documento mais precioso do mundo. Intuição de mãe, talvez. Ou simplesmente a sensação de que um dia eu precisaria daquela prova para alguma coisa muito importante. Não tinha ideia de que 10 anos depois, aquele papel amarelado se tornaria minha salvação em um tribunal de justiça. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Criar 2 filhos sozinha, trabalhar turnos duplos no hospital para conseguir pagar as contas, lidar com as perguntas constantes sobre o paradeiro do pai deles. Gabriel cresceu acreditando que o pai havia morrido em um acidente, porque era mais fácil do que explicar que ele simplesmente nos abandonou. Sofia nem chegou a ter lembranças dele, então para ela eu sempre fui mãe e pai ao mesmo tempo. Foram noites sem dormir, preocupações financeiras constantes e a dor de ver meus filhos crescendo sem a figura paterna que merecem ter. Mas também foram anos de descoberta, de perceber minha própria força e de construir uma relação ainda mais forte com Gabriel e Sofia. Nunca me casei novamente. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre mantive meu foco nas crianças e na minha carreira. Consegui uma promoção no hospital. Compramos uma casa pequena, mas aconchegante, e construímos uma vida estável e feliz, mesmo com todas as dificuldades. Em 2023, 10 anos após o desaparecimento, minha vida estava finalmente organizada. Gabriel tinha 12 anos e era um menino inteligente e responsável. Sofia, com 10 anos, era uma criança alegre e cheia de sonhos. Eu havia conseguido superar o trauma do abandono e estava focada em dar a melhor educação possível para meus filhos. Foi quando recebi aquela intimação judicial que destruiu toda a paz que havia conseguido construir. O documento dizia que Roberto Ferreira estava vivo e me processando por sequestro de menores. Segundo a petição inicial, eu havia desaparecido com as crianças enquanto ele estava trabalhando fora do estado. E durante todos esses anos, havia impedido o contato dele com os filhos. Ler aquelas acusações me fez sentir uma raiva que jamais experimentei. Como ele tinha coragem de aparecer depois de 10 anos e me acusar de crimes que nunca cometi? Como podia inventar uma versão completamente distorcida da realidade, transformando-se de desertor em vítima? Mas o que mais me assustava era a possibilidade de um juiz acreditar naquelas mentiras. A audiência foi marcada para 2 semanas depois.
E durante esse período, vivi o inferno mais intenso da minha existência. Consultei advogados, juntei toda a documentação possível e tentei preparar meus filhos para a possibilidade de terem que conviver com um pai que eles mal conheciam. Gabriel se lembrava vagamente do Roberto, mas Sofia não tinha nenhuma lembrança dele. Na véspera da audiência, enquanto organizava todos os documentos que levaria ao tribunal, encontrei novamente aquela certidão de óbito que havia guardado há tantos anos. Foi como se uma luz tivesse acendido na minha mente. Eu tinha nas mãos a prova definitiva de que Roberto havia forjado a própria morte, e agora ele estava vivo querendo disputar a guarda dos meus filhos. Pela primeira vez em 2 semanas consegui dormir tranquila. Sabia exatamente o que faria no tribunal. Deixaria Roberto contar todas as suas mentiras. Permitiria que ele construísse sua versão fantástica dos fatos e depois apresentaria ao juiz a evidência que destruiria completamente sua credibilidade. A justiça talvez demore, mas ela sempre chega para quem sabe esperar. Chegou o dia da audiência e eu estava mais preparada do que nunca. Dentro da minha bolsa, cuidadosamente guardada em um envelope lacrado, estava a certidão de óbito que Roberto havia forjado em seu próprio nome 10 anos antes. Era chegada a hora de usar aquela informação que guardei durante uma década inteira. Agora me digam, vocês conseguem imaginar a cara do Roberto quando descobriu que eu sabia de tudo? E vocês acham que um juiz levaria a sério as reivindicações de um homem oficialmente morto há 10 anos? Se inscrevam no canal Vingança do Dia, porque o que aconteceu naquele tribunal foi mais intenso do que qualquer filme que vocês já assistiram. O dia que mudou nossa vida para sempre começou como qualquer terça-feira comum de fevereiro. Lembro perfeitamente porque era o dia em que levaria Sofia para sua primeira consulta com o pediatra, e Gabriel havia ganhado uma estrela dourada na escola por ter terminado todo o dever de casa da semana. Pequenas alegrias que faziam nossa rotina doméstica parecer completa e harmoniosa. Roberto chegou em casa antes do horário habitual, coisa que me surpreendeu positivamente porque ultimamente ele andava trabalhando até muito tarde. Pensei que finalmente teríamos uma noite tranquila em família. Talvez assistíssemos aquele filme que estávamos adiando há semanas. Mas a expressão no rosto dele me fez perceber imediatamente que algo estava completamente fora do normal. Ele entrou pela porta da cozinha, onde eu estava preparando o jantar, e simplesmente ficou parado me observando por alguns segundos. Havia uma tensão no ar que consegui sentir fisicamente, como se uma tempestade estivesse se aproximando, e eu fosse a única pessoa que ainda não havia percebido os sinais. Roberto parecia estar lutando internamente com alguma decisão difícil, mexendo nervosamente as chaves do carro entre os dedos. "Fernanda, preciso conversar contigo sobre algo muito importante", ele disse, e o tom da sua voz me fez largar imediatamente a panela que estava segurando. Não era o jeito carinhoso como ele costumava falar comigo, nem mesmo a seriedade profissional que usava quando discutíamos questões financeiras da casa. Era algo diferente, mais frio, mais distante. Nos sentamos à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde tomávamos café da manhã todos os dias, onde Gabriel fazia seus desenhos e onde Sofia brincava com seus brinquedos coloridos enquanto eu cozinhava. O ambiente familiar, de repente, se transformou no cenário de uma conversa que destruiria completamente a estrutura da nossa família. Roberto começou falando sobre pressões no trabalho, clientes difíceis que estavam atrasando pagamentos e como a situação econômica do país estava afetando seu setor profissional. Inicialmente, pensei que fosse apenas mais uma daquelas preocupações temporárias que todos os casais enfrentam quando há instabilidade financeira. Ofereci meu apoio, sugeri cortes nos gastos domésticos e até mesmo a possibilidade de eu trabalhar horários extras no hospital. Mas então, ele interrompeu minha fala com um gesto das mãos e revelou que a situação era muito mais grave do que eu poderia imaginar. Havia se envolvido com pessoas perigosas, fizera apostas que deram errado e agora devia uma quantia absurda de dinheiro para indivíduos que não aceitavam desculpas ou negociações. A forma como ele descreveu esses credores me encheu de pavor. Eram pessoas que resolviam problemas através da violência. Eles me deram um prazo final, Roberto explicou, evitando olhar diretamente nos meus olhos.
Se eu não conseguir o dinheiro até o final da semana, vão começar a ameaçar nossa família. E eu não posso permitir que vocês corram perigo por causa dos meus erros. A sinceridade na sua voz me fez acreditar que ele estava realmente tentando nos proteger. Minha primeira reação foi de pânico absoluto. Imaginar que nossa casa, nossos filhos pequenos, poderiam estar em risco por causa de dívidas que eu nem sabia que existiam, era aterrorizante demais para processar. Mas depois do choque inicial, minha natureza prática assumiu o controle. Comecei a fazer perguntas sobre valores, prazos, alternativas possíveis. Queria entender exatamente com o que estávamos lidando. Roberto então me contou sobre uma oportunidade que havia surgido através de um antigo colega de faculdade que trabalhava em São Paulo. Era um negócio de exportação que poderia render o dinheiro necessário para quitar todas as dívidas, mas exigia que ele viajasse imediatamente para a capital paulista e permanecesse lá por algumas semanas organizando documentos e fechando contratos. A ideia de ficar sozinha com 2 crianças pequenas por tanto tempo me assustava, especialmente considerando que Gabriel estava passando por uma fase difícil na escola, e Sofia ainda acordava várias vezes durante a madrugada. Mas se essa era a nossa única chance de resolver o problema e garantir a segurança da família, eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício necessário. "Quanto tempo exatamente você vai ficar fora?" Perguntei, tentando manter a voz firme, apesar do nervosismo que tomava conta de mim. Roberto respondeu que seria o mínimo possível, provavelmente 2 semanas, no máximo 1 mês. Dependeria da velocidade com que conseguisse organizar toda a documentação e finalizar os acordos comerciais. Discutimos detalhes práticos. Como eu faria para levar e buscar Gabriel na escola enquanto cuidava da Sofia? Como administraríamos o orçamento doméstico durante sua ausência? Que explicação daríamos para as crianças sobre a viagem repentina do pai? Roberto prometeu enviar dinheiro regularmente e manter contato diário através de telefone para acompanhar como estávamos nos saindo. Aquela noite dormimos abraçados, mas eu senti que havia uma despedida no ar que não conseguia explicar racionalmente. Roberto passou mais tempo do que o normal brincando com Gabriel e Sofia, como se estivesse tentando guardar na memória cada detalhe daqueles momentos. Chegou até a tirar várias fotos das crianças com aquela câmera digital antiga que tínhamos. Na manhã seguinte, enquanto preparava a bagagem, Roberto separou cuidadosamente alguns documentos importantes que guardava em uma pasta especial. Vi que pegou certidões, contratos de trabalho antigos e até mesmo nosso álbum de casamento. Quando questionei por que estava levando material tão pessoal para uma viagem de negócios, ele explicou que precisava de toda a sua documentação para comprovar idoneidade nos contratos que assinaria. O momento da despedida foi mais emocionante do que eu esperava. Roberto abraçou Gabriel por um tempo muito longo, sussurrou algo no ouvido dele que não conseguia escutar e depois beijou várias vezes o rosto da Sofia, que riu gostosamente achando que era uma brincadeira. Comigo, ele foi especialmente carinhoso. Me abraçou forte e repetiu várias vezes que me amava e que logo estariam de volta. "Cuide bem dos nossos tesouros", ele disse, se referindo às crianças. "E não se preocupe demais comigo. Tudo vai dar certo e em algumas semanas estaremos todos juntos novamente, sem nenhuma preocupação financeira." Essas foram literalmente as últimas palavras que Roberto me dirigiu pessoalmente. Fiquei na janela da sala observando enquanto ele colocava a mala no porta-malas do carro, entrava no veículo e dava a partida. Acenou para mim uma última vez antes de dirigir pela nossa rua e desaparecer na esquina. Naquele momento, ainda tinha certeza absoluta de que o veria novamente em breve, que aquela separação temporária logo seria apenas uma lembrança desagradável do passado. Os primeiros dias após sua partida transcorreram dentro da normalidade que conseguimos estabelecer. Gabriel perguntava constantemente quando o papai voltaria, e eu respondia sempre que seria muito em breve, que ele estava trabalhando muito para conseguir dinheiro para comprarmos uma casa maior. Sofia, por ser muito pequenininha, não demonstrava sinais de estranhamento com a ausência paterna. Roberto cumpriu religiosamente sua promessa de ligar todas as noites. Sempre por volta das 9 horas, depois que eu já havia dado banho nas crianças e colocado Sofia para dormir, o telefone tocava,
e conversávamos por cerca de meia hora sobre como havia sido nosso dia. Ele contava sobre as reuniões intermináveis, os documentos complicados que precisava providenciar e as burocracias do sistema empresarial paulista. Durante essas conversas telefônicas iniciais, Roberto sempre demonstrava otimismo sobre o progresso das negociações. Dizia que as coisas estavam caminhando bem, que já havia conseguido resolver parte da documentação necessária e que os contratos provavelmente seriam assinados antes do prazo previsto. Essas informações me tranquilizavam e me davam esperança de que logo nossa família estaria reunida novamente. Mas conforme os dias passavam, comecei a perceber mudanças sutis no comportamento dele durante nossas ligações. Roberto começou a soar mais cansado, mais estressado, e suas explicações sobre o andamento dos negócios ficaram progressivamente mais vagas e evasivas. Quando eu fazia perguntas específicas sobre prazos ou detalhes dos contratos, ele sempre tinha respostas genéricas. As coisas estão mais complicadas do que imaginávamos. Tornou-se sua frase padrão sempre que eu pressionava por informações mais concretas. Mas não se preocupe, estou resolvendo tudo. Só preciso de um pouco mais de tempo para organizar alguns detalhes burocráticos. Eu queria acreditar nele. Precisava acreditar. Então aceitava essas explicações sem questionar muito profundamente. Depois de 10 dias, as ligações começaram a ficar menos frequentes. Em vez de ligar todas as noites, Roberto passou a telefonar dia sim, dia não, sempre alegando que estava em reuniões importantes ou que o horário da diferença de fuso estava complicando nossa comunicação. As conversas também ficaram mais curtas, menos detalhadas sobre suas atividades diárias. Foi nesse período que Gabriel começou a demonstrar sinais de ansiedade relacionados à ausência prolongada do pai. Ele fazia desenhos onde nossa família aparecia incompleta. Sempre perguntava se o papai havia ligado quando chegava da escola e algumas vezes chorava na hora de dormir, dizendo que sentia falta das histórias que Roberto costumava contar antes dele adormecer. Para compensar a ausência paterna e manter Gabriel distraído, intensifiquei nossas atividades juntos. Levava as crianças ao parque todos os fins de semana, organizava piqueniques no quintal de casa e até mesmo comecei a inventar histórias na hora de dormir, tentando imitar o estilo cativante que Roberto tinha com esses momentos especiais. Sofia, felizmente, estava adaptada à nova rotina e não demonstrava sinais de estranhamento. Sua personalidade alegre e despreocupada ajudava a manter um ambiente positivo em casa, mesmo com todas as preocupações que eu carregava internamente sobre a situação do Roberto e nosso futuro financeiro. 3 semanas após a partida, recebi uma ligação que me deixou especialmente preocupada. Roberto parecia extremamente nervoso. Falava rapidamente e constantemente olhava para os lados como se estivesse sendo observado ou ouvido por alguém. Disse que surgiram algumas complicações imprevistas nos negócios e que precisaria permanecer em São Paulo por mais tempo do que inicialmente planejado. Quanto tempo a mais? Perguntei, tentando controlar a ansiedade na minha voz. Não consigo dar uma previsão exata, ele respondeu. Talvez mais 2 semanas, talvez 1 mês. Depende de como as coisas se desenvolvem aqui. Mas te prometo que assim que resolver tudo, volto imediatamente para casa. Aquela conversa me deixou com uma sensação terrível de que algo estava muito errado. O nervosismo do Roberto era palpável através do telefone, e suas explicações sobre as complicações eram tão genéricas que pareciam completamente inventadas. Tentei fazer mais perguntas, mas ele disse que precisava desligar rapidamente porque estava atrasado para uma reunião importante. Depois daquela ligação, passaram-se 4 dias sem nenhum contato. Liguei para o celular dele dezenas de vezes, mas sempre caía diretamente na caixa postal. Mandei mensagens de texto perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, se as crianças podiam falar com ele, mas nunca recebi nenhuma resposta. Quando Roberto finalmente retornou minha ligação, no 5º dia, sua voz soava completamente diferente. Havia uma frieza que jamais presenciei antes, como se ele estivesse falando com uma estranha em vez de conversar com sua esposa. Desculpou-se pelo período sem contato, alegando que estava envolvido em negociações muito delicadas que exigiam sigilo absoluto.
Fernanda, preciso te contar que a situação aqui se complicou ainda mais, ele disse. E meu coração disparou porque já pressentia que alguma notícia terrível estava vindo. Vou ter que ficar mais tempo do que pensávamos. Muito mais tempo. Talvez alguns meses. Alguns meses? A informação não fazia o menor sentido. Como um negócio que inicialmente seria resolvido em 2 semanas, havia se transformado em uma ausência que poderia durar meses. E como ele esperava que eu administrasse sozinha nossa casa, nossas crianças e nossas responsabilidades por tanto tempo? Comecei a fazer perguntas mais diretas sobre a natureza exata desses negócios, sobre os contratos que ele estava supostamente negociando, sobre quando poderia nos visitar mesmo que fosse rapidamente. Mas Roberto se mostrou evasivo em todas as respostas, sempre alegando questões de confidencialidade empresarial ou complicações legais que eu não entenderia. Você simplesmente vai ter que confiar em mim, ele disse quando insisti por mais detalhes. Estou fazendo tudo isso por nossa família. Em breve, quando tudo estiver resolvido, teremos condições de vida muito melhores do que jamais sonhamos. Mas agora preciso que você seja forte e cuide de tudo aí, enquanto resolvo essa situação. Foi a última conversa real que tivemos. Depois disso, Roberto ligou apenas mais 2 vezes. Uma ligação rápida de menos de 5 minutos, onde disse que estava muito ocupado, e outra, 2 semanas depois, onde a conexão estava tão ruim que mal conseguimos nos entender. Em ambas as ocasiões, ele repetiu que estava trabalhando intensamente e que logo teria novidades positivas. E então, simplesmente silêncio. Completo, absoluto, aterrorizante silêncio. Passei a ligar para o celular dele todos os dias, várias vezes por dia, mas nunca mais consegui contato. A caixa postal estava sempre cheia, as mensagens de texto nunca eram respondidas, e era como se Roberto Ferreira tivesse simplesmente evaporado da face da terra. Gabriel percebia minha crescente preocupação e começou a fazer perguntas mais difíceis sobre quando o papai voltaria para casa. Eu não sabia mais o que responder, porque também não entendia o que estava acontecendo. Como um homem simplesmente desaparece sem deixar rastros, sem explicações, sem considerar a família que deixou para trás? 2 meses após o desaparecimento, nossa situação financeira havia se tornado insustentável. Meu salário de enfermeira cobria apenas as necessidades básicas, e começaram a chegar contas em atraso que Roberto normalmente pagava. Precisei pedir ajuda emprestada para minha mãe, e até mesmo considerei a possibilidade de procurar um segundo emprego para complementar nossa renda. Foi quando tomei a decisão que mudaria completamente nossa situação. Buscar assistência legal para entender meus direitos e tentar localizar Roberto através dos sistemas oficiais. Um advogado poderia entrar com uma ação de pensão alimentícia e usar recursos legais para encontrar meu marido desaparecido, mesmo que ele estivesse tentando se esconder propositalmente. No cartório, enquanto providenciava a documentação necessária para o processo, a funcionária fez uma descoberta que literalmente paralisou minha capacidade de raciocinar. Havia um registro de óbito em nome de Roberto Ferreira, datado de apenas alguns dias após seu desaparecimento. Segundo o documento, ele havia morrido em um acidente automobilístico e seu corpo fora cremado. Como era possível? Eu havia conversado com Roberto por telefone semanas após a data registrada naquela certidão. Como alguém pode estar oficialmente morto e ainda assim manter contato telefônico com a família? Nada daquilo fazia o menor sentido, mas o documento parecia completamente oficial e legítimo. Naquela noite, sozinha em casa depois de colocar as crianças para dormir, analisei cada detalhe daquela certidão de óbito. Estudei as assinaturas, os carimbos oficiais, as informações sobre o local do suposto acidente. Tudo parecia autêntico, mas eu tinha certeza absoluta de que era falso porque havia falado com meu marido após aquela data. Foi então que uma possibilidade aterrorizante começou a tomar forma na minha mente. Roberto havia forjado a própria morte para escapar dos credores que tanto temia. Era a única explicação lógica para todo aquele mistério. Ele havia criado uma identidade falsa de morto para poder começar uma nova vida em outro lugar, longe das dívidas e das responsabilidades que tinha conosco.
A descoberta me deixou simultaneamente furiosa e destruída emocionalmente. Furiosa por ter sido enganada de forma tão cruel e elaborada, destruída por perceber que o homem que eu amava era capaz de abandonar completamente sua família para salvar a própria pele. Como ele pôde fazer isso conosco? Como pôde deixar seus filhos pequenos sem pai para resolver problemas que eram exclusivamente dele? Mas também senti uma estranha sensação de alívio ao finalmente entender o que havia acontecido. Durante meses havia me torturado imaginando que Roberto poderia ter sofrido um acidente, sido sequestrado ou até mesmo assassinado por aqueles credores perigosos. Descobrir que ele estava vivo, mesmo que tivesse nos abandonado, era menos traumático do que imaginar que estava morto de verdade. Guardei aquela certidão de óbito como se fosse o documento mais importante do mundo. Algo dentro de mim dizia que um dia eu precisaria daquela prova para alguma coisa muito significativa, embora naquela época não conseguisse imaginar que situação seria essa. Era apenas uma intuição maternal que me mandava preservar aquela evidência do crime que Roberto havia cometido. Durante os anos seguintes, sempre que Gabriel perguntava sobre o pai, eu contava que ele havia morrido em um acidente. Era mais fácil para uma criança processar a morte do que entender o abandono deliberado. Então optei por manter essa versão até que ele tivesse maturidade suficiente para compreender a verdade completa sobre nosso passado familiar. Nunca imaginei que 10 anos depois, Roberto reapareceria querendo disputar a guarda dos filhos que havia abandonado tão covardemente. E muito menos que aquela certidão de óbito falsa que guardei cuidadosamente se tornaria a arma definitiva para destruir suas pretensões judiciais e proteger definitivamente meus filhos dessa injustiça. A decisão de procurar ajuda legal não veio facilmente. Durante meses, lutei contra a sensação de estar traindo Roberto de alguma forma, como se buscar pensão alimentícia fosse uma admissão de que ele realmente não voltaria mais. Parte de mim ainda mantinha uma esperança irracional de que ele apareceria na porta de casa com uma explicação plausível para todo aquele pesadelo. Mas a realidade financeira era implacável. As contas continuavam chegando. Gabriel precisava de material escolar novo. E Sofia estava crescendo rapidamente, necessitando de roupas maiores e fraldas que consumiam boa parte do meu orçamento. Meu salário de enfermeira simplesmente não conseguia cobrir todas as despesas que antes dividíamos entre 2 adultos trabalhando. A gota d'água foi quando Gabriel chegou em casa chorando porque era o único da turma que não havia contribuído para o presente coletivo da professora. Ele não entendia porque de repente não tínhamos dinheiro para coisas que antes eram naturais em nossa rotina. Naquela noite, olhando para o rosto confuso e triste do meu filho, tomei coragem para enfrentar o que precisava ser feito. Marcei uma consulta com o Dr. Antônio Vasconcelos, um advogado especializado em direito de família que uma colega do hospital havia recomendado. Seu escritório ficava no centro de Florianópolis, em um prédio antigo com aquele cheiro característico de papel velho e madeira encerada que sempre associo aos lugares onde decisões importantes são tomadas. Dr. Antônio era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e uma postura que transmitia simultaneamente seriedade profissional e compreensão humana. Quando contei minha situação, ele me ouviu atentamente sem interromper, fazendo anotações ocasionais em um bloco amarelado que parecia ter visto muitas histórias similares à minha. Senhora Fernanda, mesmo com o desaparecimento do seu marido, a lei garante o direito dos seus filhos à pensão alimentícia. Ele explicou depois que terminei meu relato. Podemos entrar com uma ação judicial para tentar localizá-lo através dos órgãos competentes e, caso ele seja encontrado, obrigar o cumprimento da obrigação parental. O processo começaria com a reunião de toda a documentação necessária: certidão de casamento, certidões de nascimento das crianças, comprovantes de renda, extratos bancários e qualquer informação que pudéssemos ter sobre o paradeiro ou atividades profissionais do Roberto. Era um procedimento padrão que poderia levar meses para ser concluído. Vou precisar que você vá ao cartório de registro civil providenciar certidões atualizadas. Dr. Antônio instruiu, entregando-me uma lista detalhada dos documentos necessários. Às vezes descobrimos informações importantes durante essa fase de levantamento documental. Pessoas desaparecidas deixam rastros em lugares que não imaginamos.
2 semanas depois, numa manhã ensolarada de quinta-feira, dirigi-me ao cartório de registro civil de Florianópolis, levando Gabriel e Sofia comigo porque não tinha com quem deixá-las. O local estava movimentado, com filas de pessoas providenciando documentos para os mais diversos propósitos: casamentos, nascimentos, óbitos, divórcios. A funcionária responsável pelo meu atendimento era uma senhora chamada Dona Marisa, que trabalhava naquele cartório há mais de 20 anos e conhecia todos os procedimentos de cor e salteado. Ela tinha aquela eficiência característica de quem já viu de tudo na vida e não se surpreende mais com as complexidades da documentação civil brasileira. Preciso de certidões atualizadas para um processo de pensão alimentícia, expliquei, entregando a lista que Dr. Antônio havia preparado. Meu marido desapareceu há alguns meses e estou tentando localizá-lo através da justiça para garantir o sustento dos meus filhos. Dona Marisa pegou meus documentos e começou a digitar informações no computador com uma velocidade impressionante. Gabriel estava sentado ao meu lado, folheando uma revista infantil que havia encontrado na sala de espera, enquanto Sofia dormia tranquilamente no carrinho de bebê que sempre a acompanhava nessas saídas burocráticas. Vou fazer uma busca completa no sistema, ela disse, continuando a digitar. Às vezes encontramos registros que as pessoas não sabem que existem. Mudanças de endereço, atualizações de estado civil, até mesmo... Sua frase foi interrompida quando algo na tela chamou sua atenção de forma visível. O rosto de Dona Marisa mudou completamente de expressão. As sobrancelhas se franziram. Ela inclinou o corpo para mais perto do monitor e começou a ler algo com atenção redobrada. Depois digitou novamente o nome do Roberto, como se quisesse confirmar que não havia cometido nenhum erro na busca inicial. Senhora Fernanda, posso fazer uma pergunta? Ela disse, virando-se para mim com uma expressão que misturava confusão e preocupação. Quando exatamente foi a última vez que a senhora conversou com seu marido? A forma como fez a pergunta me deixou imediatamente apreensiva, como se ela tivesse descoberto algo terrível. Há cerca de 3 meses, respondi, sentindo um aperto no estômago que não conseguia explicar. Por quê? Encontrou alguma informação sobre ele no sistema? Gabriel levantou os olhos da revista, percebendo que o tom da nossa conversa havia mudado para algo mais sério. Dona Marisa hesitou por alguns segundos antes de responder, claramente tentando encontrar a melhor forma de comunicar uma descoberta perturbadora. Senhora Fernanda, há um registro aqui que... Bem, que não faz muito sentido considerando o que a senhora acabou de me contar. Ela virou o monitor do computador na minha direção e apontou para uma linha específica na tela. Lá estava o nome completo do Roberto, sua data de nascimento, número de documentos e, ao lado, uma informação que fez meu mundo parar completamente. Óbito, 15/02/2013. Acidente rodoviário. Corpo cremado. Por alguns segundos, minha mente simplesmente se recusou a processar aquela informação. Era como se meu cérebro fosse incapaz de fazer a conexão entre as palavras na tela e a realidade que eu conhecia. Roberto estava morto? Desde fevereiro? Mas isso era impossível porque eu havia falado com ele várias vezes após essa data. Deve haver algum engano. Foi tudo o que consegui dizer. Minha voz saindo muito mais fraca do que eu pretendia. Tenho certeza de que há um erro no sistema. Meu marido não morreu. Ele simplesmente desapareceu. Mas mesmo enquanto falava, uma parte da minha mente começava a conectar informações de forma aterrorizante. Dona Marisa imprimiu o documento e me entregou uma cópia oficial da certidão de óbito. Meus olhos percorreram cada detalhe. Local do suposto acidente, uma rodovia no interior de São Paulo, horário, nas 03h47 da madrugada, causa da morte, traumatismo múltiplo decorrente de acidente automobilístico, destino do corpo, cremado no cemitério municipal de Ribeirão Preto. Tudo parecia absolutamente oficial. As assinaturas estavam presentes, os carimbos eram legítimos, até mesmo o número de registro seguia os padrões corretos da documentação civil brasileira. Mas eu sabia que era falso porque havia conversado com Roberto semanas após a data registrada naquele documento.
Preciso verificar essa informação com mais cuidado, disse para Dona Marisa, guardando a certidão na minha bolsa com mãos trêmulas. Pode ser que haja alguma confusão com pessoas homônimas ou algum erro de digitação no sistema, mas internamente já começava a suspeitar que não se tratava de nenhum erro. Durante o trajeto de volta para casa, com Gabriel fazendo perguntas sobre por que eu estava tão quieta e Sofia resmungando no banco de trás, minha mente trabalhava freneticamente, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeças impossível. Como um homem pode estar oficialmente morto e ainda assim manter contato telefônico com a família? Só havia uma explicação lógica, por mais absurda que parecesse. Roberto havia falsificado a própria morte. Era a única forma de conciliar todas as informações contraditórias que eu possuía. Ele havia criado uma certidão de óbito falsa para escapar dos credores que tanto temia, fingindo estar morto para poder recomeçar a vida em outro lugar. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei-me à mesa da cozinha e analisei cada milímetro daquela certidão de óbito. Estudei as assinaturas, os carimbos, o papel utilizado, tentando encontrar algum indício de falsificação, mas tudo parecia genuíno. O que me fez perceber que Roberto havia planejado aquilo com muito cuidado e recursos consideráveis. A descoberta mudou completamente minha perspectiva sobre o desaparecimento. Durante meses havia me torturado imaginando cenários terríveis. Roberto morto em algum acidente, sequestrado por credores violentos, perdido em algum lugar sem conseguir voltar para casa. Descobrir que ele estava vivo, mas havia escolhido nos abandonar, era simultaneamente um alívio e uma traição devastadora. Como ele pôde fazer isso conosco? Como pôde olhar nos olhos dos seus filhos pequenos, abraçá-los, prometer que voltaria logo, sabendo que nunca mais os veria? Como pôde me deixar sozinha, enfrentando as consequências dos seus erros, criando duas crianças sem nenhum apoio financeiro ou emocional? A raiva que senti naquele momento era diferente de qualquer emoção que já havia experimentado. Não era apenas a mágoa de uma esposa abandonada, mas a fúria de uma mãe que viu seus filhos sendo privados do pai, não por tragédia ou circunstâncias além do controle humano, mas por uma escolha egoísta e covarde. Mas junto com a raiva, veio também uma estranha sensação de empoderamento. Finalmente, eu sabia a verdade sobre o que havia acontecido. Não precisava mais ficar imaginando cenários impossíveis, ou me culpando por ter feito algo que afastou meu marido. Roberto havia feito uma escolha deliberada, e agora eu poderia fazer as minhas próprias escolhas, baseadas na realidade dos fatos. A primeira decisão foi sobre o que contar para Gabriel. Ele constantemente perguntava sobre o pai e merecia uma explicação que pudesse compreender. Optei por manter a versão de que o papai havia morrido em um acidente, porque era mais fácil para uma criança processar a morte do que entender o abandono intencional. Quando ele tivesse idade suficiente, contaria a história completa. Guardei aquela certidão de óbito em um lugar seguro, junto com outros documentos importantes da família. Algo dentro de mim dizia que um dia eu precisaria daquela prova para alguma situação importante, embora naquela época não conseguisse imaginar que circunstância seria essa. Era apenas uma intuição que me mandava preservar aquela evidência. Voltei ao escritório do doutor Antônio para contar sobre a descoberta e redefinir nossa estratégia legal. Ele ficou tão surpreso quanto eu com a existência da certidão de óbito, mas concordou que mudava completamente nossa situação. Tecnicamente, eu era viúva, o que me dava direito a benefícios previdenciários que poderiam ajudar com o sustento das crianças. Senhora Fernanda, essa é uma situação muito incomum, Dr. Antônio admitiu depois de examinar o documento. Se seu marido realmente falsificou a própria morte, ele cometeu um crime federal muito grave. Mas provar isso seria extremamente complicado, especialmente considerando que você não tem ideia de onde ele está atualmente. Decidimos focar nos aspectos práticos da situação, requerer a pensão por morte junto ao INSS e organizar minha vida financeira assumindo que Roberto nunca mais voltaria. Era a atitude mais sensata, mesmo sabendo que ele estava vivo em algum lugar começando uma nova existência, sem se importar com a família que havia deixado para trás.
Os meses seguintes foram dedicados à reconstrução da nossa vida familiar dentro da nova realidade. Consegui aprovação para a pensão por morte, o que aliviou significativamente nossa situação financeira. Gabriel começou a se adaptar melhor à ausência paterna, especialmente depois que expliquei que o papai não voltaria mais porque havia ido para o céu. Sofia, por ser muito pequena quando Roberto desapareceu, não tinha memórias dele e se desenvolvia normalmente sem demonstrar sinais de estranhamento pela ausência. Para ela, nossa família sempre foi composta apenas por mim, Gabriel e ela própria, o que facilitava muito nossa adaptação ao novo formato doméstico. Gradualmente, consegui estabelecer uma rotina estável e funcional. Trabalhava no hospital durante o dia, buscava as crianças na escola e creche no final da tarde, e dedicava as noites e fins de semana exclusivamente à nossa vida familiar. Era cansativo ser simultaneamente mãe, pai e única provedora financeira, mas também havia uma satisfação em perceber que éramos capazes de ser felizes sem Roberto. Nos anos que se seguiram, sempre que pensava naquela certidão de óbito guardada na gaveta, sentia uma mistura de tristeza e indignação. Tristeza por tudo que nossas crianças perderam ao crescer sem a figura paterna. Indignação pela crueldade de um homem que preferiu fingir a própria morte a assumir suas responsabilidades familiares. Mas também havia algo que poderia chamar de gratidão perversa. Se Roberto não tivesse nos abandonado de forma tão covarde, talvez eu nunca tivesse descoberto minha própria força, minha capacidade de superar adversidades e minha habilidade para criar filhos maravilhosos mesmo enfrentando circunstâncias difíceis. O abandono dele, ironicamente, me transformou numa versão melhor de mim mesma. Gabriel cresceu se tornando um menino responsável e carinhoso, sempre disposto a ajudar com Sofia e demonstrando uma maturidade emocional impressionante para a sua idade. Sofia se desenvolveu numa criança alegre e confiante, cheia de energia e curiosidade sobre o mundo. Ambos eram prova viva de que uma família pode ser completa e feliz, mesmo quando estruturada de forma diferente do padrão tradicional. Nunca contei para ninguém, nem mesmo para minha mãe ou irmãos, sobre a descoberta da certidão falsa. Era um segredo que carreguei sozinha durante anos, compartilhado apenas com o Dr. Antônio devido ao sigilo profissional. Parte de mim sentia que revelar a verdade seria uma traição às próprias crianças, que mereciam manter a imagem de um pai que havia morrido heroicamente em vez de um covarde que as abandonou. 10 anos se passaram desde aquela descoberta traumática no cartório. Gabriel se tornou um adolescente inteligente e responsável, Sofia uma criança cheia de personalidade e sonhos. Nossa vida havia encontrado seu equilíbrio, nossa família havia cicatrizado as feridas do abandono e seguido em frente com dignidade e amor. Foi quando recebi aquela intimação judicial que destruiu toda a paz que tínhamos conseguido construir. Roberto estava vivo. Aparentemente havia decidido que queria seus filhos de volta e estava me acusando dos crimes que ele próprio havia cometido. A hipocrisia era tão absurda que chegava a ser engraçada, se não fosse tão perigosa para o bem-estar das minhas crianças. Mas enquanto lia aquelas acusações mentirosas, uma sensação estranha de calma tomou conta de mim. Durante todos esses anos, havia guardado a certidão de óbito falsa como uma apólice de seguro contra um futuro incerto. Agora finalmente entendia por que minha intuição havia mandado preservar aquele documento. Era para este momento exato. Roberto achava que poderia voltar depois de uma década e reconstruir sua versão dos fatos sem enfrentar consequências pelos crimes que havia cometido. Ele não fazia ideia de que eu possuía a prova definitiva da sua fraude, a evidência que destruiria completamente suas pretensões judiciais e o enviaria direto para a cadeia, onde sempre deveria ter estado. A justiça às vezes demora para chegar, mas quando chega, ela tem um sabor especialmente doce para quem soube esperar pacientemente o momento certo de servir. A manhã de 15 de março de 2023 começou como qualquer outra segunda-feira da nossa rotina bem estabelecida. Sofia havia perdido o tênis direito em algum lugar impossível da casa. Gabriel reclamava que não conseguia encontrar o livro de matemática,
e eu tentava organizar todos os preparativos para mais um dia de trabalho no hospital. Eram problemas cotidianos simples que me faziam sorrir, lembrando de como nossa vida havia se tornado previsível e tranquila. Estava terminando de preparar o café da manhã quando escutei a campainha tocar. Olhei pelo relógio da cozinha e franzi a testa, porque eram apenas 7h30 da manhã, muito cedo para visitas ou entregas. Gabriel gritou da sala que ia atender, mas eu o interceptei porque sempre mantive o cuidado de verificar pessoalmente quem estava na porta, especialmente em horários incomuns. Do outro lado do portão estava um homem jovem vestindo o uniforme dos Correios, segurando um envelope grande e amarelado que parecia conter documentos importantes. Correspondência com aviso de recebimento para a senhora Fernanda Santos, ele disse, estendendo uma prancheta para que eu assinasse o comprovante de entrega. Recebi o envelope sem dar muita importância, assumindo que fosse alguma documentação relacionada ao meu trabalho ou talvez informações sobre a escola das crianças. Guardei na bolsa para abrir mais tarde, no intervalo do almoço, e continuei com nossa rotina matinal: deixar Gabriel na escola, Sofia na creche e seguir para o hospital onde trabalhava há mais de 10 anos. Foi durante o intervalo das 10 horas, enquanto tomava café na sala dos funcionários, que finalmente abri aquela correspondência que mudaria nossa vida mais uma vez. O cabeçalho do documento me fez perder completamente a capacidade de respirar. Vara de Família e Sucessões, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Ação de Regulamentação de Guarda e Responsabilidade Parental. Meus olhos percorreram o texto oficial rapidamente, mas minha mente se recusava a processar as informações que estava lendo. Roberto Ferreira, meu marido oficialmente morto há 10 anos, estava entrando com uma ação judicial contra mim. Ele me acusava de ter sequestrado nossos filhos e mantido o contato impedido durante uma década inteira, requerendo a guarda imediata de Gabriel e Sofia. A versão apresentada na petição inicial era tão distorcida da realidade que chegava a ser surreal. Segundo o documento, Roberto havia viajado a trabalho em 2013 e, quando retornou, descobriu que eu havia desaparecido com as crianças. Alegava ter passado anos tentando nos localizar através de detetives particulares, órgãos oficiais e até mesmo programas de televisão especializados em pessoas desaparecidas. A petição descrevia Roberto como um pai desesperado que nunca havia parado de procurar pelos filhos amados, pintando-me como uma mulher instável que havia privado 2 crianças inocentes do convívio paterno por motivos egoístas e irracionais. Era uma inversão tão completa dos fatos reais que me fez questionar se estávamos falando sobre as mesmas pessoas. Lia e relia cada parágrafo, tentando entender como Roberto havia conseguido construir uma narrativa tão elaborada e mentirosa. Ele apresentava supostas evidências do seu esforço para nos encontrar: protocolos de delegacias onde teria registrado nosso desaparecimento, contratos com empresas de investigação particular, até mesmo correspondências com programas televisivos de pessoas desaparecidas. Como ele teve a audácia de forjar documentos que comprovassem sua versão falsa dos acontecimentos? E mais importante, como ele esperava que um juiz acreditasse naquelas mentiras quando existiam registros oficiais da sua própria morte? A resposta veio quando analisei mais cuidadosamente os documentos apresentados como prova. Roberto havia mudado completamente de identidade. O nome que constava na petição judicial não era Roberto Ferreira, mas sim Roberto Fernandes Silva, com um número de CPF diferente e documentos expedidos em outro estado. Ele havia criado uma identidade completamente nova, provavelmente comprando documentos falsos no mercado clandestino que existe para pessoas fugitivas. A descoberta me deixou simultaneamente aterrorizada e furiosa. Aterrorizada porque percebi que Roberto havia planejado tudo aquilo com anos de antecedência, construindo metodicamente uma nova identidade que lhe permitiria voltar quando fosse conveniente. Furiosa porque ele havia escolhido o momento em que nossas vidas estavam finalmente estabilizadas para causar essa destruição emocional. Gabriel agora tinha 12 anos e Sofia 10. Eles não tinham praticamente nenhuma lembrança de Roberto, especialmente Sofia, que era apenas um bebê quando ele desapareceu.
Como eu explicaria para eles que o pai que acreditavam estar morto havia ressuscitado e queria arrancá-los da única vida que conheciam? A data da audiência estava marcada para apenas 2 semanas depois. 2 semanas para encontrar um advogado competente, reunir toda a documentação necessária para minha defesa e, principalmente, preparar psicologicamente meus filhos para a possibilidade de terem suas vidas completamente transformadas por uma decisão judicial. Liguei imediatamente para Dr. Antônio Vasconcelos, o mesmo advogado que havia me ajudado anos antes com a questão da pensão por morte. Expliquei rapidamente a situação e marcamos uma reunião urgente para o final da tarde. Sua voz demonstrava a mesma perplexidade que eu estava sentindo. Como um morto oficial pode entrar com ação judicial? Durante o resto do dia no hospital, foi impossível manter a concentração nas minhas atividades profissionais. Minha mente trabalhava freneticamente tentando antecipar todos os possíveis desdobramentos daquela situação. Roberto havia contratado um escritório de advocacia renomado e caro, o que indicava que possuía recursos financeiros consideráveis na sua nova vida. No final da tarde, sentei-me no escritório do Dr. Antônio e entreguei toda a documentação que havia recebido. Ele analisou cada página com atenção, fazendo anotações e ocasionalmente balançando a cabeça em descrença. Senhora, Fernanda, essa é a situação mais inusitada que já enfrentei em 30 anos de advocacia, ele admitiu. Tecnicamente, seu marido não pode requerer nada judicialmente porque está morto há 10 anos, Dr. Antônio explicou. Mas ele criou uma nova identidade e está usando documentos falsos para contornar essa questão. O problema é que provar a falsificação durante a audiência será extremamente complicado sem uma investigação policial prévia. Foi quando me lembrei da certidão de óbito que havia guardado cuidadosamente todos esses anos. Contei para Dr. Antônio sobre a descoberta no cartório e como havia suspeita desde então de que Roberto falsificara a própria morte. Seus olhos se iluminaram quando percebeu as implicações daquela informação. Se você tem a certidão de óbito original e conseguir provar que Roberto e Roberto Fernandes Silva são a mesma pessoa, podemos não apenas ganhar a ação de guarda, como também denunciá-lo criminalmente, Dr. Antônio disse, sua voz carregando uma animação que não demonstrava no início da consulta. Chegando em casa, enfrentei a tarefa mais difícil: explicar para Gabriel e Sofia que o pai que acreditavam morto estava vivo e queria vê-los. Gabriel reagiu com confusão total, fazendo perguntas que eu não conseguia responder satisfatoriamente. Sofia simplesmente disse que não se lembrava de nenhum pai e perguntou se ele era bonzinho, como os pais das amigas dela. As 2 semanas que antecederam a audiência foram as mais estressantes da minha vida adulta. Precisei reorganizar completamente minha rotina no hospital para ter tempo de providenciar documentação, reunir testemunhas e preparar minha defesa. Mas, principalmente, precisei cuidar do impacto emocional que aquela situação estava causando nas crianças. Gabriel começou a ter pesadelos e demonstrava sinais claros de ansiedade. Fazia perguntas constantes sobre o que aconteceria se o juiz decidisse que ele deveria morar com o pai, se continuaria estudando na mesma escola, se ainda poderia me ver regularmente. Eram preocupações legítimas de uma criança que via sua segurança emocional sendo ameaçada. Sofia, por outro lado, demonstrava mais curiosidade do que medo. Perguntava constantemente como era esse pai que ela não conseguia lembrar, se ele sabia sobre suas brincadeiras favoritas, se gostaria dos desenhos que ela fazia. Era tocante e devastador ao mesmo tempo perceber que ela estava genuinamente interessada em conhecer uma figura paterna. Dr. Antônio trabalhou incansavelmente preparando nossa estratégia de defesa. Contactamos todas as pessoas que poderiam testemunhar sobre o abandono. Vizinhos que presenciaram a saída de Roberto, colegas do hospital que me ajudaram durante os primeiros meses difíceis, até mesmo a funcionária do cartório que havia descoberto a certidão de óbito. Também providenciamos laudos psicológicos das crianças, comprovantes de que estavam bem adaptadas à nossa rotina familiar atual, boletins escolares excelentes e pareceres de professores sobre seu desenvolvimento emocional e acadêmico. Queríamos demonstrar que, independentemente dos erros do passado,
Gabriel e Sofia haviam crescido em um ambiente saudável e amoroso. A véspera da audiência foi uma noite insone. Revisei centenas de vezes todos os documentos que levaria ao tribunal. Ensaiei mentalmente os argumentos que apresentaria ao juiz e, principalmente, preparei psicologicamente para o momento de confrontar Roberto após 10 anos de ausência completa. Como ele teria mudado fisicamente? Manteria aquele sorriso encantador que me fez apaixonar tantos anos atrás? Demonstraria algum constrangimento ao me ver? Ou agiria como se o abandono tivesse sido uma decisão justificável? E mais importante, como reagiria ao descobrir que eu possuía a prova definitiva dos seus crimes? Na manhã da audiência, acordei antes do alarme e dediquei tempo extra para escolher cuidadosamente minha roupa. Queria transmitir seriedade, confiança e respeitabilidade. Optei por um terno azul marinho conservador, cabelos presos em um coque elegante e maquiagem discreta que destacasse minha determinação sem parecer excessiva. Gabriel e Sofia ficariam com minha mãe durante a audiência, uma decisão que tomamos em conjunto com o Dr. Antônio para poupá-los do trauma de presenciar o confronto judicial entre seus pais. Expliquei para eles que quando voltasse teria respostas definitivas sobre nosso futuro familiar, mas que independentemente do que acontecesse, meu amor por eles jamais mudaria. O Fórum de Justiça de Florianópolis estava movimentado na manhã daquela quinta-feira. Advogados circulavam pelos corredores carregando pilhas de documentos. Famílias aguardavam nervosamente por suas audiências e funcionários cumpriam sua rotina diária de administrar os conflitos humanos que chegam até as instâncias judiciais. Cheguei ao local 1 hora antes do horário marcado, acompanhada do Dr. Antônio e carregando uma pasta cuidadosamente organizada com toda a nossa documentação. Minha mão direita segurava firmemente a bolsa onde guardava o envelope contendo a certidão de óbito original do Roberto. Aquela prova que havia preservado durante uma década para este momento exato. Sentamos no banco de madeira do lado direito da sala de audiências, estrategicamente posicionados, para que eu pudesse observar a entrada e me preparar para o primeiro encontro visual com Roberto em 10 anos. Doutor, Antônio aproveitou os minutos finais para revisar nossa estratégia e reforçar que eu deveria manter a calma independentemente das provocações que poderiam vir. Foi quando escutei passos no corredor e vozes se aproximando da nossa sala. Meu coração começou a bater de forma irregular, enquanto me preparava para ver novamente o homem que havia destruído nossa família com sua covardia, mas que agora tentava se apresentar como vítima das próprias decisões criminosas. A porta se abriu e Roberto entrou acompanhado de um advogado elegantemente vestido. 10 anos haviam mudado sua aparência. Os cabelos estavam grisalhos nas laterais, algumas rugas marcavam seu rosto e ele havia ganhado peso, mas o sorriso confiante permanecia exatamente o mesmo. Era como se o tempo tivesse passado de forma diferente para ele. Nossos olhares se cruzaram por alguns segundos e percebi que Roberto esperava alguma reação emocional da minha parte. Talvez lágrimas, talvez raiva explícita, talvez até mesmo algum sinal de que ainda mantinha sentimentos por ele. Mas tudo que Roberto encontrou foi o olhar frio e determinado de uma mulher que havia superado há muito tempo qualquer dependência emocional em relação a ele. O juiz, Dr. Carlos Eduardo Mendes, era um homem experiente que claramente já havia presenciado muitos conflitos familiares complexos durante sua carreira. Abriu a sessão explicando que escutaria primeiro a versão do requerente e depois permitiria que a defesa apresentasse seus argumentos e evidências. Roberto se levantou para depor e começou a contar sua versão elaboradamente mentirosa dos acontecimentos. Falou sobre a suposta viagem de trabalho em 2013, sobre como encontrou a casa vazia ao retornar, sobre os anos de busca desesperada pelos filhos desaparecidos. Sua performance era convincente, demonstrando habilidade considerável para mentir de forma fluente e emocional. Enquanto escutava aquelas falsidades, mantive expressão neutra e calculei mentalmente o momento exato em que revelaria a verdade. Roberto não fazia ideia de que eu possuía a arma definitiva contra suas mentiras. Ele acreditava que poderia reconstruir os fatos sem enfrentar consequências, mas estava prestes a descobrir que algumas verdades nunca podem ser completamente enterradas.
Roberto continuou sua apresentação teatral por quase 40 minutos, construindo uma narrativa elaborada sobre os supostos esforços que havia feito para nos localizar. Apresentou documentos falsos de delegacias onde teria registrado nosso desaparecimento, contratos inventados com detetives particulares e até mesmo correspondências fictícias com programas de televisão especializados em pessoas desaparecidas. Seu advogado, Dr. Maurício Santana, era claramente um profissional competente que havia sido enganado pela versão distorcida dos fatos que Roberto havia apresentado. Ele questionava enfaticamente por que uma mãe levaria filhos pequenos para longe do pai sem motivo aparente, sugerindo que eu poderia estar sofrendo de algum distúrbio psicológico que afetava meu julgamento. Meritíssimo juiz, doutor, Maurício argumentou com veemência. Meu cliente passou uma década inteira procurando pelos filhos que foram arbitrariamente subtraídos do seu convívio. Durante esses anos, as crianças foram privadas da figura paterna fundamental para seu desenvolvimento emocional e psicológico. É uma injustiça que precisa ser reparada imediatamente. Observei Roberto durante todo o depoimento, analisando cada microexpressão, cada gesto, cada inflexão de voz que usava para sustentar suas mentiras. Ele havia se tornado um mentiroso muito mais sofisticado do que era 10 anos atrás, provavelmente desenvolvendo essa habilidade durante sua nova vida construída sobre falsidades. Quando Roberto terminou sua exposição, olhou diretamente para mim com uma expressão que misturava desafio e confiança. Ele acreditava genuinamente que suas mentiras seriam aceitas pelo tribunal, que sua nova identidade o protegia de qualquer consequência pelos crimes cometidos no passado. A arrogância no seu olhar me fez perceber que ele não havia mudado essencialmente. Continuava sendo o mesmo homem egoísta que priorizava seus próprios interesses acima do bem-estar da família. O juiz então se dirigiu a mim. Senhora Fernanda, a senhora tem direito de se manifestar sobre as acusações apresentadas e apresentar sua versão dos acontecimentos. A palavra está com a defesa. Doutor. Antônio se levantou e fez um sinal discreto para que eu aguardasse, porque nossa estratégia envolvia primeiro questionar algumas inconsistências na versão do Roberto. Meritíssimo. Doutor Antônio começou. Gostaria de fazer algumas perguntas ao requerente para esclarecer pontos que consideramos contraditórios em seu relato. O juiz autorizou o questionamento e Roberto se mostrou visivelmente nervoso pela primeira vez desde que chegara ao tribunal. Senhor Roberto, doutor. Antônio disse, consultando suas anotações. O senhor afirma ter procurado sua família através de órgãos oficiais durante todos esses anos. Poderia nos explicar por que não há nenhum registro de boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da sua esposa e filhos em nenhuma delegacia de Florianópolis? Roberto hesitou por alguns segundos antes de responder que havia registrado o caso em São Paulo, onde estava trabalhando quando descobriu nossos supostos desaparecimento. Mas, doutor, Antônio havia feito verificações prévias e sabia que essa informação também era falsa. Interessante, doutor Antônio continuou, porque também não encontramos nenhum registro em São Paulo. Na verdade, não existe nenhuma documentação oficial em lugar algum do Brasil que comprove suas alegações sobre ter procurado sua família desaparecida. Como o senhor explica essa total ausência de evidências? A confiança de Roberto começou a vacilar visivelmente. Ele trocou olhares nervosos com seu advogado e balbuciou explicações vagas sobre burocracias policiais e documentos que teriam se perdido no sistema. Mas suas respostas soavam cada vez menos convincentes, mesmo para alguém que não conhecia a verdade por trás de toda aquela farsa. Dr. Antônio então fez a pergunta que mudaria completamente o rumo da audiência. Senhor Roberto, o senhor poderia nos informar onde exatamente esteve durante os anos de 2013 a 2023? Temos dificuldade para encontrar qualquer rastro da sua existência durante essa década. Foi nesse momento que percebi Roberto começar a suar visivelmente. Ele não esperava que sua nova identidade fosse questionada tão diretamente, nem que alguém investigasse as lacunas na sua história pessoal. Suas respostas se tornaram ainda mais evasivas, cheias de justificativas sobre trabalhos em outras cidades e mudanças constantes de endereço.
O juiz também começou a demonstrar ceticismo em relação ao relato de Roberto. Dr. Carlos Eduardo Mendes era um magistrado experiente que havia desenvolvido sensibilidade para identificar inconsistências em depoimentos, e estava claro que as respostas evasivas estavam levantando suspeitas sobre a veracidade de toda aquela história. Doutor Maurício. O juiz se dirigiu ao advogado de Roberto. Gostaria que seu cliente apresentasse documentação que comprove sua identidade e atividades durante o período mencionado. Há lacunas significativas que precisam ser esclarecidas antes que possamos prosseguir com a análise do mérito da ação. Foi exatamente nesse momento que Dr. Antônio me fez um sinal discreto. Era hora de apresentar nossa evidência definitiva. Aquela certidão de óbito que havia guardado pacientemente durante 10 anos, aguardando o momento certo para usá-la. Meu coração acelerou enquanto abria minha bolsa e retirava o envelope amarelado que continha a prova dos crimes de Roberto. Meritíssimo, Dr. Antônio disse, sua voz carregando uma seriedade que fez todo o tribunal prestar atenção. Minha cliente gostaria de apresentar um documento que esclarece definitivamente toda essa situação. É uma evidência que muda completamente a natureza deste processo. Caminhei até a mesa do juiz carregando o envelope com mãos firmes, apesar da adrenalina que corria pelas minhas veias. Durante 10 anos havia imaginado este momento, mas a realidade era ainda mais intensa do que qualquer fantasia. Estava prestes a destruir as mentiras de Roberto de forma definitiva e irreversível. Senhor juiz, eu disse. Minha voz soando mais firme do que imaginava possível. Há 10 anos descobri que meu marido havia falsificado a própria morte para escapar de credores e abandonar nossa família. Esta é a certidão de óbito falsa que ele criou, datada de fevereiro de 2013, poucos dias após seu desaparecimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou completamente imóvel. Sua face perdendo toda a cor enquanto processava que seu crime havia sido descoberto uma década atrás e cuidadosamente preservado como evidência. Dr. Maurício pareceu igualmente chocado, claramente percebendo que havia sido enganado pelo próprio cliente. O juiz examinou a certidão com atenção meticulosa, analisando cada detalhe do documento oficial que declarava Roberto Ferreira morto em um acidente de trânsito. Depois comparou as fotografias anexadas com a aparência física do homem que estava sentado no tribunal, fazendo a conexão óbvia entre as duas identidades. Senhor Roberto, ou devo dizer senhor, Roberto Fernandes Silva. O juiz se dirigiu ao réu com uma severidade que não havia demonstrado até então. O senhor poderia explicar como uma pessoa oficialmente morta há 10 anos consegue entrar com ação judicial? E mais importante, o senhor confirma ser a mesma pessoa identificada nesta certidão de óbito? Roberto tentou negar, balbuciando explicações incoerentes sobre possíveis erros de documentação e coincidências de nomes. Mas era tarde demais para mentiras adicionais. A evidência física era incontestável, especialmente quando o Dr. Antônio apresentou fotografias do nosso casamento, onde Roberto aparecia claramente com a mesma aparência, apenas 10 anos mais jovem. Meritíssimo, Dr. Antônio continuou nossa ofensiva. Não apenas o requerente falsificou a própria morte, como também assumiu identidade falsa para perpetrar esta nova fraude contra a justiça. Durante 10 anos, minha cliente criou seus filhos sozinha, acreditando ser viúva, enquanto ele construía uma nova vida baseada em documentos forjados. O advogado de Roberto pediu um intervalo para se consultar com seu cliente, mas o dano já estava feito. Era impossível justificar ou contornar a evidência apresentada. Roberto havia sido pego em flagrante numa mentira tão elaborada e criminosa que destruía completamente qualquer credibilidade que pudesse ter. Durante o intervalo, observei Roberto conversando desesperadamente com o Dr. Maurício, visivelmente tentando criar alguma explicação que pudesse salvá-lo da situação impossível em que havia se colocado. Mas não existe justificativa legal para falsificar documentos oficiais, assumir identidade falsa e abandonar responsabilidades familiares por uma década inteira. Quando a sessão foi retomada, Dr.
Maurício informou ao juiz que se retirava do caso por questões éticas, recusando-se a defender um cliente que havia mentido sobre fatos fundamentais da ação. Roberto ficou sem representação legal, completamente exposto e vulnerável diante da gravidade dos seus crimes. O juiz, então, me deu oportunidade de apresentar minha versão completa dos acontecimentos. Contei sobre o abandono repentino em 2013, sobre as ligações que cessaram gradualmente, sobre a descoberta da certidão falsa no cartório e sobre os 10 anos dedicados a criar nossos filhos sozinha, enquanto Roberto vivia uma nova vida com identidade forjada. Durante todos esses anos, expliquei ao tribunal, Gabriel e Sofia cresceram acreditando que o pai havia morrido em um acidente. Construímos uma vida estável e amorosa, superamos as dificuldades financeiras e emocionais do abandono. E hoje são crianças felizes e bem ajustadas. Agora, esse homem aparece querendo destruir a estabilidade que conseguimos construir. Apresentei também toda a documentação que comprovava nosso progresso familiar. Boletins escolares excelentes das crianças. Laudos psicológicos atestando seu desenvolvimento saudável. Cartas de professores elogiando seu comportamento e adaptação social. Era a prova viva de que havíamos prosperado apesar do abandono paterno. O contraste era gritante. De um lado, Roberto com sua década de crimes, mentiras e documentos falsificados. Do outro, uma família que havia superado adversidades e construído uma vida digna baseada na verdade, no trabalho honesto e no amor incondicional. O juiz analisou toda a documentação apresentada e depois se dirigiu diretamente a Roberto. Senhor, além de não ter nenhum direito legal sobre essas crianças devido ao abandono voluntário, o senhor cometeu crimes federais gravíssimos que serão imediatamente comunicados ao Ministério Público para investigação criminal. Esta ação de guarda está sendo rejeitada liminarmente por total ausência de mérito. Dr. Carlos Eduardo continuou. Mais do que isso. Determino que o senhor seja detido imediatamente para responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato e abandono de incapaz. 2 oficiais de justiça se aproximaram de Roberto para efetuar sua prisão. Ele olhou para mim uma última vez e naquele olhar consegui ver finalmente uma emoção genuína. Arrependimento. Não arrependimento pelos crimes que havia cometido, mas arrependimento por ter subestimado minha capacidade de preservar evidências e lutar pela proteção dos nossos filhos. Enquanto Roberto era levado algemado do tribunal, senti uma mistura de alívio, justiça e tristeza. Alívio porque Gabriel e Sofia estavam definitivamente protegidos das manipulações de um pai que os havia abandonado covardemente. Justiça porque finalmente Roberto enfrentaria as consequências legais dos seus crimes. Tristeza porque aquela criança que ainda existia dentro de mim havia perdido para sempre a ilusão de ter um pai digno. Dr. Antônio me abraçou e parabenizou pela coragem de enfrentar aquela situação com tanta dignidade e preparação. Fernanda, você não apenas protegeu seus filhos, como também prestou um serviço à justiça ao expor esses crimes. Muitas pessoas não teriam tido a força necessária para guardar essa evidência e usá-la no momento certo. Saindo do tribunal, respirei fundo o ar fresco da tarde de Florianópolis. Era como se um peso gigantesco tivesse sido finalmente retirado dos meus ombros. Durante 10 anos carreguei a verdade sobre os crimes de Roberto. E agora, finalmente, havia usado essa informação para proteger o que mais importava: o bem-estar e a segurança dos meus filhos. Gabriel e Sofia estavam me esperando na casa da minha mãe, ansiosos para saber o resultado da audiência. Expliquei que o homem que dizia ser pai deles não poderia mais incomodá-los, que nossa família continuaria exatamente como estava, unida e feliz. Eles demonstraram alívio visível, especialmente Gabriel, que havia passado semanas preocupado com a possibilidade de mudanças drásticas em sua vida. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam tranquilamente em suas camas, refleti sobre toda a jornada que havíamos percorrido desde aquela terça-feira fatídica de 2013. Roberto havia tentado destruir nossa família 2 vezes. Primeiro com o abandono covarde, depois com essa tentativa manipuladora de voltar como se fosse uma vítima.
mas ambas as vezes subestimou minha determinação maternal e minha capacidade de proteger Gabriel e Sofia de suas influências destrutivas. A certidão de óbito que guardei durante uma década havia se tornado nossa salvação, a prova definitiva de que algumas verdades nunca podem ser completamente enterradas por mentiras, não importa quão elaboradas sejam. A justiça às vezes demora para chegar, mas quando chega, ela tem um gosto especialmente doce para quem soube esperar pacientemente o momento certo de servir essa justiça com as próprias mãos. Olhando para trás, percebo que essa história começou com um abandono covarde e terminou com uma lição poderosa sobre como a verdade sempre encontra seu caminho para a superfície, mesmo quando enterrada por anos de mentiras e manipulações. Durante uma década inteira, carreguei comigo o peso de um segredo que poderia destruir a vida de alguém, sem imaginar que um dia seria obrigada a usar essa informação para proteger o que tenho de mais precioso: meus filhos. Quando Roberto desapareceu naquela manhã de fevereiro de 2013, levando apenas uma mala pequena e promessas vazias de retorno, nossa vida familiar desabou completamente. Gabriel tinha apenas 2 anos e Sofia era ainda um bebê que nem conseguia sentar sozinha. Eu tinha 28 anos e acreditava sinceramente que meu mundo havia chegado ao fim quando percebi que o homem que amava havia nos abandonado para resolver problemas que eram exclusivamente dele. Os primeiros meses foram um inferno de dúvidas, preocupações financeiras e noites sem dormir, tentando entender o que havia acontecido com nossa família aparentemente perfeita. Roberto havia construído uma narrativa convincente sobre pressões de credores perigosos e oportunidades de negócios em outras cidades. Mas a verdade era muito mais sinistra do que eu poderia imaginar naquela época. A descoberta da certidão de óbito falsa no cartório foi o momento que mudou tudo. Perceber que meu marido havia forjado a própria morte para escapar de suas responsabilidades foi simultaneamente devastador e libertador. Devastador, porque confirmava que ele havia planejado nos abandonar definitivamente. Libertador, porque finalmente eu entendia que não tinha feito nada errado para causar seu desaparecimento. Durante os 10 anos que se seguiram, construí uma nova vida baseada na verdade, no trabalho honesto e no amor incondicional pelos meus filhos. Não foi fácil ser simultaneamente mãe, pai e única provedora financeira, mas descobri reservas de força interior que nem sabia possuir. Gabriel e Sofia cresceram em um ambiente estável e amoroso, provando que uma família pode ser completa mesmo quando estruturada de forma diferente do padrão tradicional. Gabriel se tornou um menino responsável e carinhoso, sempre disposto a ajudar com a irmã menor e demonstrando uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Sofia cresceu como uma criança alegre e confiante, cheia de sonhos e curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Ambos eram a prova viva de que o abandono paterno não precisava definir negativamente seus futuros. Nunca imaginei que Roberto teria a audácia de reaparecer depois de uma década, muito menos que tentaria inverter os papéis e me acusar dos crimes que ele próprio havia cometido. A intimação judicial que recebi em março de 2023 foi um choque que quase me fez questionar se toda nossa estabilidade estava prestes a desabar novamente. Ler as acusações elaboradas que Roberto havia construído contra mim foi uma experiência surreal. Ele havia criado uma narrativa completamente fictícia, onde eu era a vilã que havia sequestrado nossos filhos, enquanto ele se apresentava como um pai desesperado que nunca havia parado de procurar pela família desaparecida. A inversão dos fatos era tão absurda que chegava a ser engraçada, se não fosse tão perigosa para o bem-estar das minhas crianças. Durante as 2 semanas que antecederam a audiência, vivi o período mais estressante da minha vida adulta. Precisei preparar não apenas minha defesa legal, mas também proteger Gabriel e Sofia do impacto emocional de descobrir que o pai que acreditavam morto havia ressuscitado com intenções questionáveis. Foram noites sem dormir, dias de ansiedade constante e a pressão terrível de saber que uma decisão judicial poderia mudar completamente nossas vidas. Mas foi também durante esse período que me lembrei da certidão de óbito que havia guardado cuidadosamente todos esses anos.
Aquela intuição maternal que me fez preservar a evidência dos crimes de Roberto finalmente fazia sentido. Era como se meu subconsciente soubesse que um dia eu precisaria daquela prova para proteger meus filhos de suas manipulações. O dia da audiência foi intenso de uma forma que jamais experimentei antes. Sentar naquele tribunal e escutar Roberto contar suas mentiras elaboradas com tanta convicção foi uma lição sobre como algumas pessoas podem distorcer a realidade para servir seus próprios interesses. Ele havia se tornado um mentiroso muito mais sofisticado durante sua década de crimes, desenvolvendo habilidades que provavelmente usou para construir sua nova identidade falsa. Mas Roberto cometeu um erro fatal. Subestimou minha capacidade de preservar evidências e lutar pela proteção dos nossos filhos. Quando apresentei aquela certidão de óbito ao juiz, vi toda sua arrogância e confiança desaparecerem instantaneamente. Era como assistir um castelo de cartas desabar em câmera lenta, revelando que toda sua estratégia estava baseada na suposição incorreta de que eu não sabia sobre seus crimes. O silêncio que tomou conta do tribunal quando o juiz analisou a certidão falsa foi um dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Durante 10 anos, havia carregado sozinha o peso daquele segredo e finalmente estava usando essa informação para garantir que Roberto enfrentasse as consequências legais dos seus atos. Não era vingança pessoal, era justiça pura e simples. Ver Roberto sendo levado algemado do tribunal foi uma mistura complexa de emoções. Havia satisfação em saber que ele finalmente pagaria pelos crimes cometidos, mas também uma tristeza profunda, porque aquela situação representava o fim definitivo de qualquer possibilidade de nossa família original ser reconstruída. Gabriel e Sofia nunca teriam um pai presente e responsável, mas pelo menos estariam protegidos de suas influências destrutivas. O que mais me impressiona quando reflito sobre toda essa jornada é como a paciência e a preservação da verdade acabaram sendo nossas melhores armas contra a injustiça. Durante anos, muitas pessoas me sugeriram que eu deveria seguir em frente e esquecer completamente Roberto. Mas minha intuição me dizia para guardar aquela evidência. Hoje entendo que foi a decisão mais acertada que já tomei. Gabriel e Sofia demonstraram uma resiliência incrível durante todo esse processo. Quando expliquei que o homem que dizia ser pai deles não poderia mais incomodá-los, eles simplesmente aceitaram a informação e continuaram com suas vidas normalmente. Para eles, nossa família sempre foi completa exatamente como estava. Eu, Gabriel e Sofia, unidos pelo amor incondicional que desenvolvemos ao longo dos anos. A experiência também me ensinou sobre a importância de confiar nos próprios instintos, especialmente quando se trata de proteger pessoas que dependem de você. Quantas vezes duvidei de mim mesma durante esses 10 anos? Quantas vezes questionei se estava fazendo as escolhas certas para meus filhos? Mas no final, todas as decisões que tomei baseadas no amor e na proteção deles se mostraram acertadas. Hoje, nossa vida voltou ao equilíbrio que tínhamos antes dessa tentativa destrutiva de Roberto de reinserir-se em nossas vidas. Gabriel continua sendo um estudante exemplar. Sofia mantém sua personalidade alegre e curiosa. E eu prossigo com meu trabalho no hospital, sabendo que finalmente temos paz definitiva. Não precisamos mais temer que alguém apareça querendo destruir a estabilidade que construímos com tanto esforço. O que aprendi com toda essa experiência é que algumas batalhas valem a pena ser lutadas, especialmente quando envolvem a proteção de pessoas inocentes. Roberto achou que poderia voltar depois de uma década e reescrever a história conforme sua conveniência, mas descobriu que algumas verdades são indestrutíveis, mesmo quando enterradas por anos de mentiras e manipulações. A justiça às vezes demora para chegar, mas quando chega, ela tem um sabor especialmente doce para quem soube esperar pacientemente o momento certo. Roberto tentou me transformar em vilã da sua própria história, mas acabou descobrindo que eu havia me tornado a heroína da proteção dos nossos filhos. E essa é uma vitória que ninguém jamais poderá tirar de mim. Gente, essa história deu muito trabalho para pesquisar, organizar e contar para vocês com todos os detalhes. Passei horas revivendo cada momento, cada emoção,
cada decisão que tomei ao longo desses 10 anos. Por isso, peço sinceramente que demonstrem seu apoio deixando o like neste vídeo, porque isso me mostra que o esforço valeu a pena e que vocês se interessam por essas histórias reais de superação. Se inscrevam no canal Vingança do Dia para acompanhar outras histórias como esta, onde pessoas comuns enfrentam situações extraordinárias e conseguem encontrar forças para lutar contra injustiças. Vocês vão se surpreender com quantas pessoas já passaram por experiências similares e como cada uma encontrou sua própria forma de buscar justiça. Comentem aqui embaixo contando o que acharam dessa história. Vocês fariam a mesma coisa no meu lugar? Guardariam uma evidência por 10 anos esperando o momento certo de usá-la? Conhecem alguém que passou por situação parecida? Seus comentários são muito importantes para mim, porque mostram que essas histórias tocam outras pessoas e talvez ajudem quem está passando por dificuldades similares. Visitem também nossos outros vídeos no canal, porque cada história tem sua própria lição sobre coragem, determinação e a importância de nunca desistir da luta pela justiça. Tem histórias de avós corajosas, mães guerreiras, filhos que defendem suas famílias, enfim, pessoas comuns que se tornaram extraordinárias quando precisaram proteger quem amam. Quero fazer um pedido especial para vocês. Se esta história os emocionou ou se acham que nosso trabalho vale a pena, considerem ajudar o canal através do Valeu Demais. É uma forma de doação em dinheiro que nos ajuda muito a cobrir os custos de pesquisa, gravação e edição desses vídeos. Produzir conteúdo diário de qualidade exige recursos, e qualquer contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para mantermos esse projeto funcionando. O Valeu Demais nos permite investir mais tempo em cada história, fazer pesquisas mais aprofundadas e trazer para vocês relatos cada vez mais detalhados e emocionantes. É através do apoio de vocês que conseguimos manter a regularidade das publicações e a qualidade que sabemos que merecem. Lembrem-se sempre de que a justiça pode demorar, mas ela sempre chega para quem tem paciência e determinação suficientes para esperar o momento certo. Às vezes precisamos guardar nossas verdades por anos, como eu fiz com aquela certidão, até chegarem às nossas mãos as oportunidades de usá-las para proteger quem amamos. Muito obrigada por assistirem até o final, por fazerem parte da nossa comunidade e por permitirem que eu dividisse com vocês essa experiência que mudou completamente minha vida e a dos meus filhos. Até a próxima vingança. E lembrem-se, nunca subestimem o poder de uma mãe determinada a proteger seus filhos.